Olá, Hugo. Obrigada por estares cá. Olá, obrigado eu pelo convite. Notaste muitas diferenças, não é? Exato. Bastantes. O edifício é quase novo, não é? Pelo menos parece. Não foste à parte de cima? Fui, já tive a ok. oportunidade de ir, incrível. Foi bem conseguido, ainda há pouco estava a falar ali com o Sr. Castro, com a Soraya sobre isso. Tem algumas mudanças, o facto da Associação de Estudantes já não está no sítio onde estava, não é? Agora passou ali para trás. Não sei como é que o pessoal aceitou isso tão bem. Estou a brincar. Estou a brincar. Não, está muito fixe. Tem ótimas condições. No meu tempo nós também já tínhamos boas condições, mas agora as condições são muito melhores, Muito. sem dúvida. Sim, e aqui a parte de cima parece Sim. mesmo que é uma faculdade nova. Sim. Está completamente diferente. Como é que foi a tua experiência cá? Foste presidente da Associação de Estudantes? Estive a presidente, ali com a Soraya, com o André também, grande equipa. Foi uma experiência, foi uma excelente experiência, principalmente porque, obviamente todos começámos de sítios diferentes, mas às vezes eu penso um bocadinho nisso e lembro-me, por exemplo, nas aulas de multimédia, vinha literalmente dar cabeçadas na atmosfera, porque às vezes saí do trabalho à 1 da manhã, que era ali no Norte Shopping, e vinha para a aula, portanto, tempo que perdia ir para casa e depois voltar e não sei o quê, quando chegava à aula, quase já não tinha energia, e depois foram essas experiências e as pessoas com quem eu fui convivendo, que também estão ali sentadas, né, duas delas, mas que acabavam sempre por nos dar bastante mais força. E há pouco por acaso estava a falar disso com a Soraya, que a felicidade é uma coisa intemporal, uma pessoa só sabe que foi feliz quando passa muito tempo, ou algum tempo lá, não é uma coisa imediata. Sim. Não é? E eu posso dizer que fui feliz aqui na ESAD, sem dúvida. Bastante feliz, muito feliz, muito feliz. Agora começam a vir à memória outras memórias e de facto fui muito feliz, sim. Voltavas a experienciar tudo outra vez, não é? Com a mesma idade? Sim, agora não. Sim, agora não. sim. Eu já não tinha paciência. Na altura, com a mesma Agora, idade. se fosse com esta idade, a experiência ia ser completamente diferente. Não era? Sim, era uma experiência de que vinha aqui, se calhar, e saía-me logo embora, não ficava aqui a fazer coisas como vocês fazem e bem. Não sei, acho que seria obviamente uma coisa completamente diferente. Tu estudaste Artes Digitais e Multimédia. Uhum. O que é que te fez escolher essa área? Bem, eu sempre gostei muito de gadgets, apesar de não tinha muitos, mas os meus amigos tinham, portanto eu gostava muito dos gadgets dos meus amigos e sempre tive esta coisa para o vídeo, para a fotografia, para o 3D. Aliás, multimédia cativou-me mesmo pela questão do 3D, que, by the way, hoje em dia infelizmente não tenho tempo para praticar. Mas sempre foi essa a principal razão que me levou a ir para a multimédia. E depois porque sempre vi multimédia como uma coisa de futuro. E aliás, o desenvolvimento que nós assistimos nos últimos anos das plataformas sociais vieram reforçar essa ideia. E aliás, a malta que está aqui deve ser quase toda multimédia, porque a sociedade para aí caminha, não é? Quer dizer, tudo digital, é tudo... São vários dispositivos, várias formas de comunicar, como é que nós podemos interligar essas coisas todas? Pronto, isso já na altura me fascinava, agora fascina-me ainda mais, só que obviamente que agora não tenho muito tempo para isso, mas na altura não tinha outros recursos, a vida é curiosa, não é? Mas de qualquer das formas, acho que foi isso que me prendeu aí para a multimédia, honestamente, foi o facto de eu saber que era uma disciplina e mais tarde ou mais cedo se iria tornar aproximar-se àquilo que eu achava que poderia ser o futuro da comunicação, que é vídeo, realidade virtual, inteligência artificial, isso sempre me cativou, por isso foi sem dúvida uma boa escolha. O que é que achas que, quando chegaste ao mercado de trabalho na área, o curso te tinha preparado melhor, que te tinha preparado pior? Em multimédia, nós quase que podemos escolher ali de um leque de áreas, não é? Portanto, exatamente. Na tua área especificamente. Ora bem, eu quando entrei no mercado de trabalho foi uma coisa
eu não vou dizer que foi normal, já banal, porque eu, como fui sempre trabalhador estudante, basicamente, simplesmente as minhas tarefas e as minhas funções eram aquelas que eu estudava. E, portanto, foi mais fácil. Depois sempre tive muita facilidade, porque as empresas onde eu comecei a trabalhar, tive a sorte também de trabalhar com pessoas que, pronto, tinham as suas características próprias, mas viam ali uma oportunidade também de me ensinarem e, aliás, ainda falo com algumas dessas pessoas, portanto, eu recordo-me que apanhava o autocarro de casa, depois apanhava o metro, depois apanhava outro autocarro e ia ter a Canelas, ao fim do mundo. Sim, Portanto, estou familiarizada. Para quem morava na Senhora da Hora, para Canelas era o fim do mundo há 10 anos ou 11 anos atrás, ou há mais anos atrás. E as pessoas sempre eu chegava lá mesmo muito cansado, saía de lá muito cansado, chegava aqui cansadíssima, não sei, eu às vezes pergunto-me como é que eu conseguia, mas consegui, e acho que isso é que acaba por ser relevante, porque era a minha vontade em querer aprender e tentar sair do ambiente onde eu estava, que me dava energia para continuar mais em frente. E por isso, quando entrei no mercado de trabalho, já tinha mais ou menos aquele conhecimento, aquele truque de, ok, tens que saber estar, não vale a pena vir para aqui armado em tipo que sabe tudo, porque estas pessoas estão aqui há muito mais anos que tu, sabem, de certeza, na prática, muito mais que tu. Portanto, uma atitude humilde, uma atitude de quem queria aprender, etc, etc. E pronto, fui crescendo. Depois já não era um trabalho, já eram 2 na área, depois já eram 3, depois já eram 4. Recordo-me que cheguei a trabalhar para 4 empresas ao mesmo tempo e ainda tinha alguns trabalhos como freelancer. Mas isto tudo num curto espaço de tempo, porque depois aqui na ESA também acabei o mestrado em comunicação, porque eu rapidamente descobri que não queria muito estar sentado 8, 10, 11, 12 horas, fazer uma coisa que depois em 5 minutos alguém me ia destruir aquilo, porque me tinha dado mal o briefing, uma coisa assim qualquer. Portanto, eu não sabia muito bem para onde é que queria ir, mas quando uma pessoa sabe o que é que não quer, as coisas acabam por ser um bocadinho mais fáceis. Sim. E então tirei o mestrado em comunicação. Bons professores, sem dúvida, e depois acabei por me especializar na parte da gestão, do design e da inovação. E eu acho que isso é que foi revolucionário, porque ao longo da minha vida sempre tive uma certa inclinação e uma certa tendência para esta questão mais operacional, estratégica das coisas, relação com as pessoas, a parte da gestão, mas também não me via como um gestor puro e duro, e bem que existem, da área económica, financeira. Portanto, era mais centrado nesta perspectiva criativa, que é possível fazer as coisas com metodologias criativas, porque a gestão é isso, é a arte de fazer coisas, levar as pessoas a fazer coisas, não é? Dentro dos recursos que tens e gerir esses recursos da melhor forma possível. E pronto, eu desde que me lembro, por exemplo, tive a honra de ser presidente da Associação de Estudantes desta faculdade, com uma equipa excelente durante 2 mandatos, fui representante dos alunos estava a faltar um nome, isto é da idade, naquele órgão dos alunos que há aqui, enfim. No secundário foi igual, enfim, uma série de coisas, ou seja, por onde mais ou menos passava, acabava por estar próximo a quem estava a tomar decisões ou a fazer coisas, porque eu gostava muito de fazer coisas. Às vezes, e é assim, isto é uma coisa incrível, porque eu sei que cometi muitos erros, muitos mesmo. Eu recordo-me, principalmente nos meus anos da Associação de Estudantes, algumas das coisas que eu fazia, mas eu também não sabia porque é que estava a fazer aquilo, porque ninguém vem com um manual de como gerir uma associação de estudantes ou como gerir emocionalmente os meus próprios problemas não é? Então, hoje em dia, obviamente tenho uma bagagem, não só pela associação de estudantes, mas também por outras coisas, desde o associativismo político, associativismo social, enfim, ambiental, que contribuíram para que hoje, por exemplo, quando estou a gerir os meus projetos, uma das minhas principais preocupações é, de facto, a estabilidade emocional da minha equipe, das minhas equipas, por exemplo, saber se eles estão bem, se não estão bem, porque o sucesso tem, obviamente, vários fatores, mas, aqui, de acordo com a minha experiência, há 2 que são mesmo muito importantes. Um é a estabilidade, seja ela emocional, financeira, estrutural, e o outro é a felicidade. Pode parecer uma coisa romântica,
mas uma pessoa motivada rende muito mais que uma pessoa que esteja chateada da vida. Sim. E que não sabe o que é que está para ali a fazer e não sei o quê. Portanto, isso obviamente fez-me, por exemplo, chegar à empresa, da qual tenho também a honra de ser um fundador, e gerir as coisas muito mais pelos resultados e pelos objetivos, e também noutros organismos que tenho a honra de liderar, primeiro vamos criar condições para que isto seja estável, que as pessoas saibam quais são as regras do jogo, que as pessoas se sintam confortáveis, e a partir daqui vamos ver até onde é que podemos ir. E quando percebemos que podemos atingir um certo patamar, atingimos esse certo patamar. Quando não conseguimos, tentamos perceber porquê, mas sempre numa ótica construtiva, porque as coisas são sempre muito rápidas. E hoje em dia vivemos numa sociedade que tem esta necessidade constante de ter resultados, é tudo uma coisa muito, muito imediata, não é? Sim, é tudo on demand. Sim, exatamente. E portanto, às vezes fazer as coisas com calma, sem pressão, mas com responsabilidade e com exigência, eu acho que é esse o ponto de equilíbrio. E pronto, eu comecei na multimédia, passei pela comunicação, passei pela gestão e hoje estou na área da inteligência artificial e na monitorização e na sensorização. Isto é tudo muito curioso porque geralmente quando eu vou a um cliente, a um fornecedor, eu explico, mas sou engenheiro, as pessoas, enfim, engenheiro, doutor e não sei o que, aquelas coisas. Desculpa, eu não sou engenheiro. Doutor. Não, também não sou doutor. Desculpa, o que é que você é então? As pessoas têm sempre uma certa dificuldade. Eu digo que eu sou... Se uma pessoa é e responder sou artista, fica assim um bocado mal, não é? Eu não digo que sou artista, eu às vezes digo que sou... mudo o chip, ou seja, acabo por ignorar essa pergunta, porque lá está, é aquelas perguntas que às vezes as pessoas, como já estão formatadas para fazer, porque também aprenderam assim, depois também não têm outra forma de começar uma conversa. Então diga lá, você é engenheiro ou é doutor? Em que faculdade de engenharia que você estudou? Eu digo, eu não, mas as pessoas com as quais eu trabalho são engenheiros e olha, estudaram aqui. Aliás, o segredo está de facto em tu teres a capacidade de reunir, e acho que isto é importante, e por isso é que estas atividades que vocês fazem aqui na faculdade é muito importante, porque cada um de vocês tem valências que os outros não têm. Fazer parte de associações de estudantes, de organismos sociais, políticos, culturais, whatever, é muito importante numa perspectiva de evolução intrapessoal, mas também coletiva. E é, por exemplo, eu desde cedo que me apercebi que não vale a pena ser o tipo mais inteligente da sala. Isso é um romantismo qualquer que alguém inventou. É de facto importante tu seres uma pessoa inteligente na sala, mas também perceber se a pessoa que está à tua frente tem por ti o mesmo reconhecimento que tu tens por ela. E quando existe este equilíbrio, então a possibilidade de sucesso daquela equipa é muito grande. Então por isso quando muitas vezes me perguntam, mas você é engenheiro, não é? Foi na FEUP, foi na FEP, onde é que você tirou o curso? Eu digo, foi na ESAD. ESAD tem engenharia? Não tem, mas tem metodologias, tem processos, tem técnicas, e depois é assim, quando se tem uma equipa, quando te consegues rodear com uma equipa boa, que é o meu caso, engenheiros neste caso não faltam, e honestamente eu não posso dizer que sou engenheiro porque não sou um wannabe engenheiro, mas eles de facto também são pessoas que me ensinam, ou seja, não veem isto como um problema, do género, ok, ele não é engenheiro, mas ele é bom naquilo que faz, que é parte dele, que é responsável, ele é bom, eu vou-lhe transmitir os meus conhecimentos, e depois é assim, eu também tenho uma velha máxima desde sempre, que é, eu prefiro ser ignorante uns segundos do que ignorante a vida toda. Portanto, esta coisa de eu tenho que parecer sempre inteligente, honestamente isso só faz com que as pessoas percam, porque acabam por criar uma certa barreira e uma certa pressão sobre si própria, não é? E acho que, portanto, quando se tem este tipo de atitude, acaba-se por poder trabalhar em projetos multidisciplinares, em que há alguém que funciona como uma cola, que une aquela pessoa do design de som, que une aquela pessoa mais voltada para o storytelling, ou aquela pessoa que faz a apresentação, enfim, e que faz as coisas funcionar, porque é preciso alguém que faça as coisas funcionar. Geralmente essas pessoas, muitas das vezes, acabam por
também ter que saber gerir emocionalmente as coisas e acaba quase como sendo um processo criativo. Quando nós estamos a desenvolver um suporte de comunicação, um projeto, começamos a ver o projeto já quase feito e muitas das vezes não prestamos atenção ao processo e acabamos por ficar defraudados, desmotivados, mas o segredo está mesmo aí, o segredo está em passar e estar muito atento àquilo que é o processo. Portanto, foi muito fácil, digamos assim, ao longo da minha vida, fazer muito fácil. Foi fácil, agora parece fácil, mas foram sucessivas más e boas decisões. Obviamente que eu tenho a SEMAI agora, da qual sou um dos fundadores, mas antes tive outras, mas essas também ninguém fala, não é? Porque não correram bem. Esta para já está a correr bem, mas eu também tenho a consciência de que ela pode correr mal. E não há problema nenhum com isso, porque se correr mal, as regras do jogo estão definidas, toda a gente sabe o que é que tem que fazer, se as coisas, a minha equipa sabe o que é que vai acontecer se correr mal, e se calhar depois podemos tentar outra coisa nova. Sim, foi sempre uma aprendizagem. Exatamente. Não é mal sem pressão, obviamente que tem que haver aqui um certo equilíbrio para nós não cairmos um bocado nesta banalização do erro. Ok, olha, erraste, deixa lá. Não é deixa lá. Vamos perceber porque é que erraste, mas de uma forma positiva, não castradora. Não... Portanto, a evolução foi sempre uma coisa, para mim, muito interessante. Aliás, só para terminar nessa pergunta, eu chegava a alturas em que eu, quando passava demasiado tempo no sofá, sentia que estava acomodado. E atenção, quando eu digo passar demasiado tempo no sofá, não descansas, não, descanso, eu faço coisas, por exemplo, não tenho nada para fazer, vou para o sofá. Não, isto aqui é alguma coisa que não está bem. Porquê? Porque uma coisa é uma vez, duas, três, outra coisa é sucessivamente. Quando te sentes confortável com o teu próprio conforto, alguma coisa não está bem. Ou de seu Euromilhões, e tudo bem. Ou então, porque o grande segredo aqui é tu te tornares uma pessoa confortável no próprio desconforto. Se tu conseguires isso, tu vais conseguir gerir muito melhor as mudanças profissionais, operacionais, enfim, de curso, coisas que tenhas que fazer. Acho que no fundo, sempre tive esse... Agora penso, sim, acho que tive sempre esse mindset do género, ok, pronto, não deu, ok, vai dar o próximo. E é assim, acho que é isso. Okay. Só há pouco estavas a dizer que trabalhavas o que tu estavas, não trabalhavas na área. No início não. O meu primeiro emprego oficial foi ali no Norte Shopping, a lavar pratos no Pasta Café. foi uma coisa louca. Mas antes, por necessidade, também distribuía flyers, portanto contribuí para a economia paralela deste país, mas também não havia hipótese, não podia passar recibos com 15 anos ou 16, não é? Eu nem sabia o que eram recibos, não é? Só queria receber dinheiro para poder comprar qualquer coisa. Portanto, lá está, esta falta de literacia financeira também é uma das coisas que, principalmente na disciplina de design, também temos essa, porque há alunos que são excelentes técnicos, mas depois e são excelentes profissionais, mas depois falta-lhes aquela parte da gestão, aquela parte operacional, aquela parte que conta ao final do mês, e que infelizmente poucos espaços têm esse cuidado em ensinar e passar essa informação ao aluno, a dizer atenção, isto é tudo muito bonito, precisa chegar ao final do dia e isso tem que dar dinheiro. Sim. Não é? Porque ninguém vive do ar. Não é? E acho que foi aliás, no bar estávamos a falar um bocado sobre também um dia discutirmos o futuro do design. E eu acho que passa muito por essas coisas, não é? De criarmos bases para que os próprios alunos saibam o que é que têm a contar a médio e longo prazo e como é que podem tornar as coisas rentáveis, porque senão são hobbies, não é? Sim. Não... É para amor à camisola. Exato, para amor à camisola. Mas quando terminaste o curso, continuaste a trabalhar fora da área durante uns tempos? Começaste logo a trabalhar na área? Ora bem... Foi um processo difícil, porque eu quando acabei o curso, eu recordo-me que foi um momento mesmo difícil. Portanto, e agora lembrei-me disso. Aliás, eu terminei o curso no meu último ano de mestrado, eu era, portanto, acho que nem me recandidatei à Associação de Estudantes, nem nada disso. Porque foi mesmo um período
muito complicado na minha vida, a nível familiar e tudo. E portanto, eu quando acabei o curso, eu estava a trabalhar numa empresa, na área de design, mas entretanto depois tive que me despedir dessa empresa para poder dedicar-me a uma dessas situações familiares, e então mantive-me ao fim de semana a trabalhar no Pingo Doce. Aquilo era uma frustração terrível. As pessoas eram incríveis, não tenho nada a apontar, mas era uma frustração mesmo muito grande, porque não era aquilo que eu queria para a minha vida, e tinha conseguido, ok, estou a trabalhar na minha área, mas depois aconteceu ali um problema, enfim, aconteceu ali uma coisa muito ingrata e pronto, achei que era o melhor, despedi-me e continuei. Portanto, houve ali um momento em que eu até pensei nem sequer entregar a minha tese de mestrado. De repente a vida deixou de fazer assim tão grande sentido. Eu recordo-me que foi difícil, e portanto quando eu acabei o mestrado, despedi-me do Pingo Doce, comecei a disparar uma série de currículos e consegui emprego na área. Paralelamente a isso, também criei uma startup que não correu bem, foi a Otherway, era de currículos. Se eu tivesse tido visão, podia tê-la transformado numa espécie de canvas, mas não tive visão, nem eu nem o resto da equipa. Também éramos uns jovens, íamos para lá fazer uns rabiscos e umas coisas interessantes. Portanto, ou seja, o término da minha licenciatura e do mestrado foi assim uma coisa um bocado intensa. E portanto, quando eu saí, eu já sentia que não tinha muito a perder. Então, houve ali um momento da minha vida em que eu pensei assim, não pá, esquece, eu não gosto de estar aqui, eu nunca mais vou fazer nada que não gosto. Acabou. Vou começar a gerir da melhor maneira o meu tempo, porque infelizmente o tempo não é como tu não usas o tempo como queres, às vezes usas o tempo como tens que usar. Portanto, eu pensei, não, eu venho aqui porque quero, vou fazer isto porque quero, e a partir disso foi uma velha máxima para mim, em todas as decisões que eu tomei. Portanto, eu vou, quando vou ter com alguém é porque quero dedicar tempo a essa pessoa, ou a esse grupo de pessoas, não faço fretes, prefiro dizer logo que não do que estar ali com coisas, apesar de que as pessoas não estão muito habituadas a um não, ou uma coisa assim do género, mas... E portanto, quando comecei a valorizar melhor o tempo, o meu mindset também mudou. Porquê? Porque eu arrisquei mais, ou seja, há uma velha máxima que Vasconcelos, que infelizmente já partiu também, que dizia, mais vale feito do que perfeito, e portanto isso também foi uma coisa que me acompanhava, que era, ok, eu vou fazer isto, eu vou arriscar, portanto eu vou mandar 30 currículos para esta empresa, eles não querem nada comigo, paciência, vou mandar mais 30 para outras, sempre assim, sucessivamente. Então eu começava a perceber, exatamente como usava metodologias que aprendia nas aulas criativas, para, por exemplo, gerir as próprias dificuldades que ia tendo. E então chegou uma altura em que já era automático. Eu andava sempre com bloquinhos, porque escrevia coisas, processos, passos. Por exemplo, falava com alguém, aquela pessoa disse-me não sei o quê, eu escrevia. Antigamente os telemóveis, vamos lá ver uma coisa, sim, também não eram o que eram hoje, não é? Portanto, o pessoal de hoje em dia, nós usamos os telemóveis como autênticas ferramentas, não é? Então eu andava sempre com um bloquinho pequenino, uma caneta, não sei o quê, andava sempre a gamar as canetas ao pessoal, umas às vezes eles sabiam, outras vezes não, era aquela que calhava, não é? Portanto, está ali uma caneta. Chegavas a casa já tinhas já dava para vender as canetas. Não, porque geralmente as canetas duravam um pouco. É curioso, lá na empresa também eu costumo dizer que o Paulo é o meu fornecedor de canetas, que ele também tem muitas canetas e volta e meia a minhas canetas, ou peço-lhe, ele traz-me logo 3 ou 4. Portanto, isso foi um método que me acompanhou sempre ao longo da vida, que é, eu escrevo, eu gosto de escrever, e isso também me ajuda a libertar aquela pressão diária e ajuda-me a ser mais, a ter um maior planeamento sobre as coisas. Porquê? Porque eu não estou em cima do acontecimento. Tento fazer as coisas um pouco, sempre o mais à frente possível. E, portanto, quando eu estava a perceber que aquele método que eu usava para procurar emprego não estava a resultar, se calhar antes de dizer logo que o problema era meu, que se calhar era, mas que o problema era meu ou das empresas, era do género, será que a forma como eu estou a comunicar é a melhor forma possível? Podes dar um exemplo disso? Por exemplo, desde escrever um e-mail.
pessoas escrevem um e-mail, aliás, há muitos memes que a malta goza, eu também gosto porque eu escrevo, que é: olá, espero que este e-mail te encontre bem. E a malta goza com isso e não sei o quê. Mas a verdade é que nós não sabemos se a pessoa que vai ler aquele e-mail está a ter um dia difícil. E quando tu dizes: olá, boa tarde, espero que esteja tudo bem consigo, e não sei o quê, que a semana esteja a ser boa, e não sei o quê, aquela pessoa pode não significar nada, mas também pode significar tudo, que é: olha, este tipo até está importado. E eu costumo fazer isso muitas vezes, ao longo dos anos eu faço isso, e reparo que há muita gente que me responde de volta a perguntar se eu estou bem também. E há aquelas pessoas que não me respondem de volta. Parece que não, então o que é que isto me permite distinguir? Que eu, com umas, posso, se calhar, ser mais emotivo, e com outras tenho que ser mais racional. Se calhar, vou conseguir fechar uma lead mais depressa com a emotiva. Olha, posso falar consigo de 5 minutos sobre... Eu acho que posso ser uma mais-valia para a sua empresa. Em vez de enviar um e-mail, importa-se que eu lhe ligue. São 5 minutos, não vou chatear e tal, não sei o quê. Enquanto que se a pessoa que nem sequer quer saber se eu estou bem, ou não sei o quê, nunca na vida me vai dedicar 5 minutos da vida dele, não é? Portanto, às vezes estes detalhes fazem toda a diferença. Na procura de emprego, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, tentar tornar as coisas mais execuíveis, no sentido em que não é lá porque eu envio um e-mail a pedir emprego ou a candidatar-me uma proposta, uma oferta de emprego, não é garantia que a outra pessoa tenha obrigatoriamente que me responder só porque eu acho que mereço uma resposta. Ou seja, isto tem sempre duas vias, não é? Não podemos olhar só para uma via, portanto eu tenho que tentar tratar da melhor maneira possível a pessoa que vai ler o e-mail, que vai receber a minha chamada, que vai ver a minha mensagem. Pronto, isto também ao longo do tempo vai nos permitir, vai nos ajudar a vender-nos. Portanto, quando eu enviei os primeiros 30 currículos, eu percebi que eu precisava de fazer mais, precisava de fazer ali mais coisas. Então criei um site, www.alexandretrindade.com, que ainda existe, eu ainda vou escrevendo coisas. Aquilo era mesmo fraco, eu recordo-me, pensava, se os meus professores veem isto, chumbo. Era assim uma coisa qualquer. Na altura tinha essa ideia, mas eu precisava de fazer aquilo, porque eu percebi que só mandar um e-mail não resultava. E então falava-se muito daquela questão de fazer sites e não sei o quê, e eu pensei, bem, por aqui se calhar eu posso entrar. Pronto, e consegui emprego e tal, e depois de conseguir emprego, depois que passei para outro, e depois quando me especializei na parte da gestão de design e de empreendedorismo, é que de facto a minha carreira profissional explodiu. Já trabalhei na área tive a sorte de ter estagiado numa grande empresa, que foi a Photosport, que tive diretores mais uma vez impecáveis, que me ensinaram muita coisa sobre dados, métodos, enfim. Aliás, eu lembro muitas vezes deles, quando tenho que resolver problemas na empresa e noutras coisas. E então, depois passei para a indústria têxtil, depois para a indústria da metalomecânica, depois para a indústria robótica, depois, enfim. E nestas 4, raramente como designer. E é isto que eu acho que é importante, ou seja, isto não é como começa, é sempre como acaba. E o processo entre o que começa e o que acaba, para mim, é sempre mais importante. Portanto, aquela ideia de que, eu vou passar a minha vida toda a fazer logotipos de 5 euros, não é? Ou 10 euros, ou vou começar a fazer cartazes para um grande evento internacional, isso é tudo válido. Não é porque o logo vale 5 euros e o cartaz foi premiado que eu sou um menor ou um melhor ou pior profissional. Tem a ver com a forma como eu consigo chegar ao final do mês e viver, não é? Não é sobreviver, é viver. Sim, porque, sim. Por exemplo, eu conheço um profissional que penso eu que também foi aluno aqui da ESAD, que através daquelas propostas de geeks, portanto, de tarefas, eu não queria fazer publicidade dessas plataformas, mas pronto. Sim. Sabes que eu estou a falar? Sim. Ele vive assim. Portanto, freelancing. Sim, freelancing, sim. Ele vive assim, não tem patrões, ninguém lhe chateia a cabeça e tal, mas também tens que ver que as redes sociais dele são redes sociais que estão pensadas para isso, não é? Não põe lá fotos de ele na praia a beber uma cerveja, sim. Ninguém quer saber disso, não é? Os clientes dele não querem saber disso, os clientes dele acham que ele está sempre a trabalhar, está sempre disponível, porque é isso que um freelancer, o perfil de um freelancer tem que ter,
que é eu estou sempre disponível. Mesmo que não esteja, eu tenho que passar a ideia que estou sempre disponível. Ou seja, não é tudo sui generis, não é tudo igual. A forma como se calhar entramos no mercado de trabalho para o design de interiores é a forma como entramos para o multimédia é outro, a forma como entramos para o de comunicação é outro. Eu acho que tem que haver uma estratégia, sempre, planeamento, acima de tudo. Com planeamento e estratégia, não vou dizer que tudo é possível, mas a probabilidade das coisas correrem mal diminui muito e existe uma certa, lá está, estabilidade emocional. E quando tu tens mais ou menos uma estabilidade emocional consagrada, tu começas a olhar para o horizonte, deixas de olhar para os teus pés, deixas de olhar sempre para baixo, deixas de estar cabisbaixo, começas a olhar para a frente, começas a pensar, ok, é por ali o caminho. Não é bem isto que eu quero, mas pelo menos enquanto já sei aquilo que não quero, pelo menos aquilo que quero vai acabar por aparecer. Portanto, é este processo que eu sempre tive a sorte, também foi sorte, de ter conhecido as pessoas certas, que me diziam, pá, se calhar devias fazer assim, se calhar devias fazer assado, vai por aqui, experimenta ir por ali, experimenta, arrisca, faz coisas. Por isso é que, ou seja, por exemplo, quando cozinhamos, acho que isto é o melhor exemplo que eu posso dar. Eu gosto muito de cozinhar, também por causa do primeiro emprego que tive. Era de um restaurante italiano e tal, e então eu gosto de cozinhar. E experimentar coisas novas não é mau. Claro que às vezes o pior que pode acontecer é o quê? Pá, é o bolo ser estragado, os macarrones desfazerem-se, mas se tentares e se fores afinando a receita e os teus próprios métodos, tu vais evoluindo. Só que tu não podes querer, por exemplo, fazer uma grande sobremesa à primeira, se tu não és um profissional preparado para isso. E não há mal nenhum que a sobremesa não fique bem à primeira. Não há mal nenhum. Não é? Não há esse peso. Vais acabar por perceber pelo menos uma coisa que fizeste mal e que consegues. Exatamente. Ou seja, tu tens a capacidade de te autoavaliar e dizeres, ok, eu, apesar de me ter esforçado, este bolo queimou por alguma razão. Pronto, a culpa não é minha, se calhar eu aumentei a temperatura demais, não estive atento, tal, não sei o quê. Vou experimentar de novo. O resultado negativo pode não ser culpa tua nem minha, pode ser das circunstâncias, mas será sempre culpa nossa se nós não voltarmos a tentar e se aceitarmos que aquele é o resultado final, não é? Acho que isso é o mais importante. Entretanto, tu trabalhaste na indústria têxtil, como estavas a falar, e isso deu-te inspiração para criar uma organização sem fins lucrativos, a From Denim to Green. Queres falar sobre a organização um bocadinho? Sim, a From Denim to Green surge porque eu trabalhei na indústria têxtil durante quase 3 anos, em 2 empresas diferentes, e fiquei abisbílico, com aquela grande expressão, pela quantidade enorme de desperdício que existia na indústria têxtil, e existe, apesar dos grandes esforços da indústria para tentar resolver esse problema. Mas, por exemplo, os desperdícios do denim é uma coisa extraordinária. O consumo da água é uma coisa, enfim. Porque é do denim mais do que... O denim porque, por exemplo, se olharmos aqui para esta sala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez 8, 9, 10 pessoas estão com calças de ganga, de denim. Portanto, o denim é do material mais usado na indústria têxtil. Também é como é o mais usado, acaba por ser também um dos mais poluentes. Aliás, é curioso que no almoço também estávamos a falar sobre essa questão do impacto têxtil e esta consciencialização de que nós de facto também podemos fazer alguma mudança aqui, que é usar se calhar a roupa que temos mais tempo, em vez de estarmos sempre a comprar. Enfim, vocês sabem, não quero estar aqui agora a transmitir uma série de truques e dicas como gastar menos recursos ao planeta, longe disso, não é esse o objetivo 2, mas a From Denim to Green surge, mais uma vez, por uma necessidade que se sentiu de tentar fazer alguma coisa, nem que fosse criar awareness, e foi um bocadinho isso. E, portanto, há pessoas que fazem parte dessa associação, profissionais extraordinários, de várias áreas, mas maioritariamente todos designers, marketeers de comunicação, malta do direito, por causa daquela parte jurídica, é sempre
fundamental teres uma opinião jurídica de alguém que sabe o que é que estás a fazer, para não estás a entrar em cumprimento com alguma empresa ou a prejudicar a tua própria imagem, enfim, uma série de coisas. E, portanto, a From Learning to Green surge, aí foi um projeto que nós também fizemos um podcast, convidámos uma série de pessoas, e depois, entretanto, também começou a surgir cada vez mais esta ideia do ativismo ambiental. Felizmente há um conjunto de pessoas agora nas suas redes que alerta para esta questão do impacto têxtil, enfim, do excesso do consumo de alimentos de origem animal, que também tem um impacto hiper significativo no planeta. Enfim, há uma autêntica revolução e a verdade é este bichinho. Eu gosto de fazer coisas e então quando sinto que posso fazer qualquer coisa que acrescenta valor e que lá está, o tempo é bem utilizado, eu gosto de arriscar. Neste momento a associação, nós não temos uma grande atividade porque toda a gente tem outros trabalhos, e portanto vamos mantendo contacto, vamos falando, e vamos agilizando as coisas de acordo com a estratégia, mas é um projeto que obviamente acaba sempre por ajudar a inspirar outras pessoas, também elas a fazerem mais um bocadinho. Para além da organização, tens a tua empresa que és co-fundador, a SEMAI, que está virada para a parte da inteligência artificial. Exatamente. Que é um bocadinho o caminho que a multimédia, e não só, está a tomar cada vez mais. Como é que é trabalhar com a inteligência artificial? O que é que vocês fazem? Bem, basicamente nós desenvolvemos um sistema, um assistente virtual industrial, que procura contribuir para ajudar as empresas e as indústrias da área alimentar e de bebidas a resolver um dos maiores flagelos da indústria, que é a manutenção preditiva e as paragens não controladas das máquinas. Geralmente a manutenção preditiva numa grande indústria pode ter um custo à hora de cerca de 33 mil euros, dependendo do setor, da indústria, do segmento, enfim, um conjunto de fatores. E então o que acontece é que muitas das vezes essas paragens, que não são programadas, prejudicam toda a cadeia de distribuição, aumentando o consumo de recursos naturais e de recursos industriais, como a água, como a energia, como o óleo, enfim, consumíveis, matéria-prima, enfim, uma série de variáveis que no final pesam não só para a empresa, mas também para o ambiente. E então, basicamente, o que é que nós fazemos? Nós distribuímos uma rede sensorial, imaginemos um sistema nervoso humano, eu toco no meu dedo, ele comunica com o sistema nervoso central, o meu cérebro emite uma ordem e se estiver quente eu tiro o dedo, se estiver frio eu agasalho o dedo. Nós, basicamente, o que fazemos é criar um sistema nervoso ou usar parte do sistema nervoso que já existe dentro dessa fábrica, gerimos esses dados e a partir daí criamos, através de machine learning, criamos ferramentas ou código que permita que antes do problema acontecer nós já sabemos que ele pode vir a acontecer. E também, por outro lado, acaba por ajudar na gestão diária dos gestores intermédios ou de topo nas suas funções. Por exemplo, só para dar aqui um exemplo, hoje em dia já há transplantes. As pessoas podem fazer transplantes de órgãos e imaginemos que esse órgão é um sensor e, portanto, veio de outro fornecedor e esse fornecedor tinha uma forma de comunicar com todos os outros órgãos. O corpo humano é exatamente igual. Agora, se aplicarmos isto ao nível industrial, existem um conjunto diferente de sensores para absorver dados e esses sensores têm todos fornecedores diferentes com diferentes plataformas para analisarem esses dados. Então, um gestor de topo ou um gestor intermédio, depende de como estiver a orgânica da empresa, o que é que tem que fazer? Vai a todos esses sensores, faz download desses ficheiros, junta tudo num Excel e tenta adivinhar quando é que aquilo tudo vai correr mal. Mais ou menos. Sim. Portanto, perde muitas horas à volta daquilo. Uma das coisas que nós ajudamos logo esses diretores é, ok, tu vais receber, vais dizer quais são as variáveis, vais-nos dizer o que é que queres antecipar, qual é o problema, qual é a tua dor e nós vamos-te resolver a tua dor. E tu vais receber esse relatório no teu telemóvel, através de um e-mail ou, quando te apetecer, podes ir à plataforma ver o que é que está a acontecer. Portanto, nós facilitamos
Nós resolvemos problemas de crescimento que as empresas possam ter e antecipamos problemas que, de outra forma, só se iria saber quando a máquina parasse, quando o motor estourasse, por exemplo. E, portanto, acaba por ser uma ideia de negócio que eu gostava que um dia ela tivesse, o seu expoente máximo fosse, por exemplo, tu entras na tua fábrica ou na tua empresa e ela tens uma DOT ou no teu smartwatch e ela diz-te: olha, o teu índice de produtividade é este, tens 4 pessoas doentes, tens 3 pessoas que estão de férias, queres tomar algum tipo de decisão porque o setor X vai parar dentro de X horas, para permitir também que os diretores possam viver a vida. É um bocado por isso, facilitar para que as pessoas tenham um tempo para viver. A inteligência artificial, obviamente que dava para outra discussão, não vem, por exemplo, uma assistente virtual industrial não vem tirar postos de trabalho. Ela vem fazer com que os postos de trabalho sejam melhores. Sim. Não é a inteligência artificial que vai tirar o lugar a diretores. Facilitar o trabalho. Diretores que usem a inteligência artificial é que vão tirar lugar a outros diretores. Sim. Vou-te fazer uma pergunta que fiz a todos os convidados. Okay. Acho que no teu caso é um bocado mais difícil de responder, que é: como é que vês o futuro da área? Porque neste momento estamos a ter um boom de inteligência artificial. Super excitante. Acho que é um futuro super excitante em que basicamente as soft skills vão prevalecer. Ou seja, não vale a pena tu seres um tipo que tira um 20 se não sabes como falar com uma pessoa. Não vale a pena seres uma pessoa que... Atenção, é bom tu tirares o melhor possível. Sim. Não estou a dizer a partir de agora, malta, comecem todos a pensar para o 10. Não é nada disso. Estou a pensar vamos tentar sempre dar o nosso melhor, obviamente, para conseguirmos os melhores resultados, mas ver a inteligência artificial como uma aliada, como uma ferramenta que nos vai ajudar a chegar lá mais depressa. Não nos vai substituir numa perspectiva em que vai ter que haver sempre alguém que faça aquele trabalho. E como as ferramentas da inteligência artificial vão acabar por nos ajudar em termos de tempo, então o que vai acontecer é muito simples, é que vai haver mais pessoas para resolverem mais rapidamente um conjunto maior de problemas. E o que é que isso acontece? A história da humanidade prova-nos que sempre que isso acontece, problemas novos acontecem, problemas novos surgem, por exemplo na ciência, não é? Os astrofísicos descobrem uma coisa, resolvem um problema e imediatamente estão a criar com aquela solução mais 50 problemas. E, portanto, vai ser preciso mais 50 pessoas para resolver aquele problema ou arranjar mais teorias. Portanto, a mudança é sempre assustadora. Reparem, antigamente, as pessoas que faziam cadernos, faziam livros, não é? As pessoas que... Olha, um exemplo prático de multimédia, para fazer filmes. Uma pessoa precisava de alugar um helicóptero, era uma equipa de 3 tipos, mais o piloto e não sei o quê. Hoje em dia pegas num drone, não é? E mudou tudo, mas a equipa que trabalha com o drone, se calhar tem uma oferta, uma proposta de valor tão boa ou melhor como aquela equipa que trabalhava com o helicóptero. Porque se for preciso filmar outra vez, eles vão lá com o drone. São mais versáteis, são mais práticos, são mais competitivos, são mais capazes. Enfim, a mudança é assustadora, sempre. Mas também só é assustadora porque vem de uma coisa, a mudança é assustadora porque vem de um princípio que é, em parte, a ignorância sobre o que se está a passar. Portanto, se nós tivermos a oportunidade de nos informarmos sobre isso e de aprendermos sobre isso e de testar mesmo a ferramenta, que são gratuitas hoje em dia, não é? Antigamente, reparem, há 20 anos atrás a malta queria trabalhar com CorelDRAW, não havia cá essas coisas de usar criativamente o programa, não é? Não, a malta tinha programas gratuitos. Outros programas, não é? Ou tinha que ir ter com alguém, deixas-me usar o teu computador e o teu programa e não sei o quê, ou então não treinava. Hoje em dia, a pessoa vai à net e inscreve-se em ferramentas, gratuitas. E basicamente consomem ali meia hora, quer dizer, 1 hora para testar. É assim que isto funciona. Isto afinal tem muitas limitações, não é? Uma pessoa começa logo depois a tentar e, portanto, depois de ver essa resistência, depois de ver essas limitações, começa a ver o quê? As oportunidades. Eu com isto conseguia fazer isto. Já era capaz de responder, olha, vou fazer isto
em AI para ver se o meu professor é assim tão bom. Imagina, uma coisa assim qualquer. Sim, sim. Ou vou fazer isto no emprego, no meu trabalho, porque assim em vez de demorar 3 horas, vou demorar 1 e depois se calhar vou fazer outra coisa, vou ser mais produtivo, vou ver um vídeo durante o... Portanto, há muitas coisas que se vai... Obviamente que a inteligência artificial vai, de facto, transformar o mercado de trabalho. Vai retirar postos de trabalho, mas também vai criar novos postos de trabalho, não é? Portanto, antigamente, é assim, é a evolução, a inovação. Com a revolução industrial, não é? Sim, terminaram uns, mas foram criados outros. Exatamente. Mas lá está, eu não acho que a mudança, não é a mudança que é assustadora, é o desconhecido. Lá está, o desconhecido é que é o assustador. Qual foi o maior desafio que tiveste com esta área de trabalho? Lá está, é uma área assim, muito em desenvolvimento ainda. Sim, o maior desafio é mesmo provar às pessoas que a inteligência artificial é um aliado e não é propriamente um problema. Atenção, não estou a falar daquela inteligência artificial que... Portanto, eu estou a falar de um nível de inteligência artificial de problem solver, de industrial, não estou a falar de um nível de inteligência artificial tipo Jarvis do Iron Man, não é? Isso aí já é outro problema, já me transcende e, portanto, haverão pessoas que se calhar com muito mais conhecimento que eu para falar sobre isso. A principal dificuldade aqui, obviamente, é esta de, numa coisa nova, que está em constante mudança, em que as pessoas... gostam de fazer as coisas sempre da mesma maneira, porque sempre resultou assim. Porquê? Porque gostam do conforto, não gostam de surpresas. Eu gosto que a minha linha de produção funcione sempre desta maneira, ou melhor ainda, eu não estou aqui a pensar em introduzir isto, porque senão depois mais um mês para o operador aprender. Ou seja, há aqui alguma resistência que é normal, não é? Nós próprios, no nosso dia-a-dia, também temos as nossas resistências. E ganha sempre quem conseguir detectar que está a ser resistente a uma coisa e perceber porquê. Porque quando tu percebes a razão, tu podes desmontar a razão e tentar dar a volta. Portanto, assim, eu não sei dizer em concreto um momento único de desafio, porque todos os dias são desafiantes. Sim, é um constante desafio em tudo aquilo que eu faço. Porque eu recuso-me a ficar na área de conforto e, portanto, é quase como se eu tivesse, por exemplo... Estou confortável, se calhar, 24 horas. Depois, as outras, a partir daí, já estou a experimentar coisas novas, que às vezes não é só por minha iniciativa, é porque na empresa é preciso uma coisa, é porque na outra organização é preciso outra, é porque aqui alguém me ligou porque é preciso fazer isto. Ou seja, o próprio desafio é é estar confortável neste desconforto todo. E encontrar este equilíbrio emocional, não é? De, por exemplo, isto está a correr bem, imagina, e está a correr bem, mas também pode correr mal. E eu ter a capacidade, lá porque este momento A está a correr mal, eu vou para o momento B, não posso carregar esse peso das coisas estarem a correr mal. Ninguém merece isso. Não é? E é esta gestão emocional que é preciso fazer. Portanto, é quase como aquela velha máxima do eu quando entro em casa o trabalho fica lá fora. Pronto, é um bocado assim, mas se na prática não funciona. Não é? E, portanto, tu entras em casa e o problema vai contigo. Portanto, das duas uma, tu te consegues convencer de que, eu não vou conseguir resolver isto agora, portanto, vou desfrutar deste momento, vou viver o presente e resolver este problema amanhã, porque é assim que tem que ser. E quando tu encontras esse equilíbrio, eu acho que, não vou dizer que todos os desafios são ultrapassáveis. Há desafios mesmo difíceis e que custam ultrapassar, mas são mais fáceis de ultrapassar, sem dúvida. Conselho para os estudantes de multimédia? Conselho para os estudantes de multimédia. Correr rapidamente todas as plataformas de inteligência artificial que existam, que fazem e prometem e acontecem, testem, validem, arrependam-se, comentem com as pessoas, partilhem uns com os outros, perguntem, não vivam na ignorância e desfrutem. Desfrutem desta coisa tão boa que é explorar coisas novas pela primeira vez. Porque não vai durar sempre. Vai chegar um momento em que as pessoas vão começar, eu prefiro trabalhar com este algoritmo.
ou eu vou trabalhar com esta plataforma daí porque as outras, são uma seca. Depois vai ser um bocado tipo aquela guerra que já existe, não é, entre programas de edição de vídeo, este é melhor, tu és time quê? Tu és time não sei das quantas, ou és time... Enfim, mas alguém teve que experimentar no início, não é? Sim. Portanto, alguém teve que arriscar, ou seja, sejam os primeiros a arriscar, não tenham problemas de chegar à beira do vosso professor no dia a seguir, professor, experimentei esta plataforma, sabe aquele trabalho chato que você me mandou fazer durante 5 horas? Olha, está aqui, fiz em 15 minutos. O que é que agora podemos melhorar a partir daqui? Ou seja, não ver isto como um fator destrutivo, não. Vamos construir com base nisto uma nova solução. Portanto, eu acho que os profissionais de multimédia, se eu lhes pudesse deixar uma dica, era essa, de testarem rapidamente todas as plataformas de inteligência artificial e também se envolverem mais, por exemplo, neste tipo de iniciativas. Virem para aqui, para o terreno, e verem porque é que o microfone não funciona, se esta distância está bem, se a lapela está bem assim, se o tipo lá em casa está-me a ouvir direito, se não está, porque é que não está, quando as luzes começam todas a piscar, o que é que está a acontecer, porque na prática são as soft skills, é a capacidade de tu resolveres problemas que vai ditar o teu sucesso ou não. Porque se tu fores uma pessoa que sabe tudo, mas nunca resolve nada, tu vais ser sempre a última escolha. Nunca resolve nada porque não sabe tudo. Exatamente. Não, mas pode ter aquela ideia que sabe. Sim. Não é? Mas se não, por exemplo, os designers o que é que no fundo são? Resolvem coisas, não é? Procuram resolver coisas na área de interiores, na área de comunicação, enfim. Portanto, na área da multimédia é exatamente a mesma coisa. E com este uso das ferramentas de inteligência artificial, quem me dera a mim, no meu tempo, eu ter disto, quer dizer, eu fazer um póster em 10 minutos, dou-lhe as prompts e ele faz-me o que eu quero. Eu até se calhar consegui dormir mais 1 hora, antes de vir para aí a babar-me todo, que era o que acontecia. Portanto, há aqui um universo enorme de coisas que se abrem. Porquê? Porque o estudante de multimédia da ESAD vai estar a concorrer hoje com estudantes de outras grandes escolas europeias de design. Já não é só concorrer porque eu escrevi, fiz um póster e ganhei um prémio e não sei o quê. Não é nada disso. Ou fiz um suporte de comunicação que foi valorizado por um júri. Não é nada disso. Agora qual é a capacidade que eu tenho de responder da melhor maneira possível às exigências do mercado, com as ferramentas que estão disponíveis. E isto vai aumentar a concorrência, e quando aumenta a concorrência é bom, porque tu vais poder estar sempre a... Portanto, não tenham medo. Eu sei que é fácil falar quando se já passou por isso, mas... Sério, não tenham medo. E se tiverem medo, o medo é porque há ali alguma coisa que não está bem esclarecida, é uma questão de desconhecimento. Procurem conhecer, ver vídeos no YouTube, que ajuda sempre, e no Discord e por aí fora, e desfrutem, sem pressão, porque provavelmente quando acabarem o curso já não vai ser como começou, portanto, tem que estar sempre a adaptar. E podemos te encontrar onde? Sim, podem me encontrar em vários sítios, mas eu tenho o meu site pessoal, o galexandretrindade.com. Em breve vou lançar um canal de vídeo, em breve. Já era para ser lançado ao início do ano, mas enfim, às vezes não dá para tudo. Talvez em setembro, que vou falar sobre a parte da inteligência artificial aplicada ao design, à gestão e à inovação. Coisas muito curtas, só mandar para lá uns bitites e não sei o quê, pronto. Só mesmo para também eu próprio me ir acompanhando a evolução, porque isto parece que não, mas ajuda. Se eu tiver um canal, vai-me obrigar a estar sempre atento ao que é que está... Exatamente. Portanto, é uma boa forma, divertida, de alguma forma de eu conseguir também estar sempre em cima do acontecimento. Já estava para ser lançado, mas depois não fiquei muito satisfeito. Está aquela coisa do, isto não está perfeito. Portanto, exatamente. Portanto, há aqui estes conflitos também uma pessoa vai tendo, não é? Portanto, Instagram, o meu Instagram é privado, podem convidar. LinkedIn. Sim, LinkedIn. Sim, eu geralmente publico mais coisas, ou seja, gosto de fazer partilhas, às vezes, sobre algumas temáticas sociais, do ponto de vista político, também gosto, de inovação. Portanto, a malta que me vai seguir nas redes, se é que alguém me vai seguir nas redes, não fica a achar que vai ali ter um guru de qualquer coisa, não é nada disso. Eu desfruto se calhar com o canal pode ser que isso aconteça. No site tem lá a informação que acho que é importante, mas nas minhas redes não.
As redes às vezes tem lá um bolo que eu fiz, outras vezes tem uma cerveja, outras vezes, enfim, tentar desfrutar da vida um bocado. Obrigada. Obrigado eu pelo convite, foi um gosto ter estado aqui. Obrigado. Obrigada.